poderia começar essa conversa aqui sem antes falar de uma tragédia que aconteceu agora, que foi a morte do nosso companheiro Marco Aurélio Garcia. A maioria de vocês conhece o Marco Aurélio Garcia. Ele faleceu nesta manhã, vítima de um infarto fulminante. Conversamos com o filho dele agora. O Marco Aurélio foi presidente nacional do PT, foi secretário de Relações Internacionais do PT, secretário executivo do Foro de São Paulo, assessor especial do presidente Lula e de Dilma também na presidência da República, professor da Unicamp, teve exilado na França e no Chile durante a ditadura militar, foi vereador em Porto Alegre pelo PCB, militante do movimento estudantil, e ele no momento não ocupava nenhum cargo no PT, mas era uma pessoa muito presente, nos ajudava muito em tudo, em todas as avaliações. Aliás, na última semana passada ou retrasada, almoçamos junto com ele aqui na sede, junto com o presidente Lula, onde ele fez avaliações políticas, enfim, principalmente do campo internacional. Era uma pessoa muito legal, muito divertida, vai fazer muita falta no PT. Então a gente tem grande tristeza de ter iniciado essa conversa aqui com essa notícia da morte do Marco Aurélio Garcia. Nós ainda não temos informação sobre o velório, não temos informação de onde vai ser. O filho está providenciando, encaminhando as coisas, o PT está acompanhando. Assim que nós tivermos, nós vamos também divulgar. Então, nós queremos hoje fazer uma conversa aqui mais rápida sobre o caso do presidente Lula, tendo em vista que vocês já estavam aqui, nós já tínhamos convidado para essa conversa via internet. Eu acho que acabou de cair, que está aqui sem conexão com a internet. E por que aqui não está? Ah, só o retorno. Que ele é importante para a gente saber o que as pessoas estão escrevendo ali. Se puder ver isso, seria bom. Então, a gente queria fazer mais rápido isso. Nós vamos para o ato de apoio ao presidente Lula e, com certeza, vai ser um ato também de homenagem ao Marco Aurélio Garcia, onde nós vamos levar um abraço, onde nós estamos chamando a nossa militância para levar um abraço ao presidente Lula e fazer a homenagem ao Marco Aurélio. Então, até o doutor Cristiano chegar aqui para a gente poder iniciar, eu queria passar aqui a palavra aos companheiros que estão na mesa para também falar um pouquinho do Marco Aurélio, fazer sua homenagem e depois a gente vai dar sequência a essa conversa. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas e a todos e inicialmente dizer da tristeza pela passagem do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, dificilmente alguém pode escrever a história da América Latina nesses últimos 15 anos sem falar de Marco Aurélio Garcia. Ele foi um dos arquitetos da política externa do Brasil, da integração sul-americana, da integração latino-americana e dessa arquitetura dessa relação política sul-sul. Marco Aurélio, em muitos países que eu visitei, as pessoas não conheciam o chanceler brasileiro, o ministro da política exterior, de relações exteriores, mas conheciam Marco Aurélio, perguntavam de Marco Aurélio. Eu tive a oportunidade de conviver 2 momentos com ele. Fomos secretários juntos na Prefeitura de São Paulo, no governo Marta Suplicy, ele era secretário de Cultura e de Habitação, e quando ele foi assessor do Lula e da Dilma, eu na condição de deputado federal. É uma pessoa que, além de ter ajudado a escrever a política da América Latina, desse país na sua política exterior, ele também é uma pessoa muito culta e uma pessoa muito querida, engraçada, fazia da política vocação, arte. E foi um grande artesão da política. E assim quero também aqui prestar nossa homenagem a Marco Aurélio Garcia. Obrigada. Olha, primeiro dizer o impacto da morte do Marco Aurélio Garcia em todos nós. Marco Aurélio Garcia era um dos principais intelectuais do Partido dos Trabalhadores. A gente não teria essa política externa altiva e ativa sem o Marco Aurélio Garcia, porque as elites desse país sempre tiveram uma cabeça muito colonizada, uma política externa de subordinação aos interesses norte-americanos.
E foi Marco Aurélio Garcia que costurou a integração latino-americana. A constituição do Unasul, da CELAC. Pela primeira vez na história da América Latina, os países da América Latina se reuniam sem a presença dos Estados Unidos. A relação com a África, a articulação em torno dos BRICS. Então é uma perda muito grande. E é uma perda muito grande também para o nosso presidente Lula. Porque nós todos perdemos, mas o presidente Lula tem enfrentado uma batalha gigantesca, perdeu Dona Marisa, tem toda essa perseguição em cima dele, e no dia de hoje perde um dos seus principais colaboradores, um dos seus principais amigos. É por isso que eu quero reforçar, presidenta Gleisi, o convite para irmos às ruas no dia de hoje. Nós temos que ir às ruas no dia de hoje, em todo o país, para dar um grande abraço ao presidente Lula, para mostrar da importância dele para a democracia brasileira, porque o ataque ao presidente Lula é por um motivo muito concreto. Enquanto tivermos Lula, eles não vão conseguir massacrar o povo trabalhador brasileiro. Mas Lula precisa da nossa força. Então, em todo o Brasil hoje, vamos ter mobilizações. E daqui a pouco, às 17 horas, o Lula está indo para a Avenida Paulista, em frente ao MASP, e a gente quer dar esse grande abraço, mostrar para ele que ele tem que continuar firme, e que Marco Aurélio Garcia vai estar iluminando esse caminho da esquerda, da América Latina e do próprio Lula. Eram essas as minhas palavras. Obrigada, Lindbergh. Pode. Fala, Márcio. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesse momento, todos os amigos e amigas internautas que estão nos acompanhando pela internet. Hoje é um dia de dor para o PT, por tudo que Marco Aurélio representa para todos nós, sobretudo as novas gerações do PT, da qual eu faço parte, que teve em Marco Aurélio uma referência política e que todos nós, de alguma forma, temos um pouco da formação que ele fez no nosso partido. Fui presidente do PT, tem uma história muito forte na organização do nosso partido e tem uma referência peculiar a todos nós pela referência política que ele constituiu dentro do PT. E o Brasil o conhece também pelo seu talento, sua competência na política de relações exteriores do país, que ele desenhou junto com o presidente Lula e que deu sequência no governo da presidenta Dilma, onde o país teve altivez e uma relação harmônica com os países que não tinham centralidade na política internacional e que, a partir da liderança do Brasil, constituiu-se uma política muito forte no continente e no país, sobretudo nos chamados países emergentes. Então, a história do Brasil tem um capítulo que, com certeza, será lembrado de Marco Aurélio Garcia, presidente nacional do PT que foi, e responsável pela arquitetura de uma das políticas exteriores mais bem-sucedidas dos trópicos do continente sul-americano. Então, para nós, hoje é um motivo de dor por perder um companheiro, um amigo de todos nós, e de alegria por ter tido, todos nós, a possibilidade de beber na fonte de Marco Aurélio Garcia. Então, hoje, o PT está fazendo uma homenagem aqui, uma referência à história, à memória e à luta política de Marco Aurélio no nosso partido. Quero também finalizar, passar aqui para nosso líder Zaratino, dizer que também o país hoje tem manifestações de todas as naturezas e de todo tipo em solidariedade ao presidente Lula, em defesa da democracia, contra as reformas neoliberais em curso pelo presidente usurpador Michel Temer. E é importante que as pessoas se dirijam às atividades onde estiverem no país inteiro, que possa dar o seu grito de indignação e que possa solidarizar também com a democracia brasileira e com o presidente Lula. Bom, eu queria, em nome da nossa bancada de deputados, manifestar aqui também a nossa solidariedade à família e aos amigos do Marco Aurélio, nosso companheiro que, principalmente, foi um grande formulador
da política do PT. Né? Um companheiro que sempre teve junto à executiva nacional do partido, sempre teve desempenhando um papel muito importante em termos de organizar o nosso pensamento, de fazer com que o nosso pensamento pudesse ser exteriorizado de uma forma coerente e lógica, e nisso ele foi fundamental. E também no seu papel junto ao presidente Lula e à presidenta Dilma na elaboração da política externa do Brasil, que fez com que o Brasil fosse respeitado em todo o mundo. Foi a partir de uma formulação em que ele teve uma participação muito forte, é que nós conseguimos ter esse sucesso que tivemos durante esses 13 anos em termos de respeito do nosso país no exterior. Então, a nossa tristeza com o falecimento do companheiro Marco Aurélio, e dizer que nós vamos à Avenida Paulista e os militantes que vão em outras praças, em outros locais de manifestação hoje, né, a gente lembrar que essa manifestação ela é muito importante na luta política do país, mas vamos também fazer uma homenagem a esse companheiro que dedicou toda a sua vida à luta em defesa do povo brasileiro. Então, nosso grande abraço a toda a família e a nossa lembrança que será sempre muito, muito forte. Obrigada. Queria agradecer o pessoal que está com a gente na rede aqui, mandando abraços para os familiares do professor Marco Aurélio, também entristecidos com isso. Muito obrigado, pessoal que está acompanhando. A doutora Cristiane e a doutora Valesca já estão descendo. Queria só dizer que, eu acho que essa semana nós tivemos 2 fatos de grande relevância em relação ao presidente Lula e esse processo judicial. O primeiro foi a decisão sobre os embargos de declaração que foram apresentados, em que o juiz Sérgio Moro abandona por completo a denúncia que deu base à sua condenação ao presidente Lula, a denúncia de Daltan Dallagnol. Eu acho que isso é uma das primeiras questões que nós vamos pedir, inclusive, para que o doutor Cristiano possa explicar para a gente o significado disso, né, e o que impacto tem isso em relação ao processo. Porque, na realidade, é uma negativa daquilo que tinha sido conduzido até então para dar a sentença ao presidente Lula. E a segunda é essa decisão sobre o sequestro de bens do presidente, né, tanto bens financeiros como bens materiais. E aqui eu não poderia deixar de me referenciar às palavras do ex-ministro da Justiça, Aragão, que disse que isso é uma chicana, é um absurdo. Realmente nós não vemos outra qualificação para essa decisão, que não é essa que o ex-ministro Aragão já falou. Porque, primeiro, separada da sentença condenatória, portanto, ela tem claramente, no nosso entender, o objetivo de dificultar a defesa do ex-presidente, porque o recurso não vai ser o mesmo a ser utilizado naquela sentença. E, segundo, que é uma situação, como nós já dissemos em nota, que foi divulgado, para dificultar, inclusive, a subsistência do presidente Lula, né? O presidente Lula é uma pessoa que não tem grandes acúmulos financeiros. Aliás, um ex-presidente, com o tempo de vida e de trabalho que ele tem, né, ter em suas aplicações financeiras 600 mil, já mostra bem como é a vida desse presidente. E os imóveis que foram bloqueados são imóveis também, a maioria deles são 3 apartamentos e um terreno, de antes dele ser presidente da República, ou adquiridos em 2002, 2004, quando ele já era, mas no início de mandato. E são imóveis de valores pequenos. Então, para nós, isso soou como realmente uma perseguição. Nós não conseguimos ver a justificativa disso e a forma como a sentença foi dada. E isso tudo acontece com o presidente Lula numa semana em que nós vemos, por exemplo, a Câmara dos Deputados, a mesma que levou a presidenta Dilma a ser empichada, os mesmos deputados, a mesma Comissão de Constituição e Justiça, não aceitar a denúncia contra Michel Temer. É a mesma semana que nós vemos também um dos ex-assessores do presidente Michel Temer, Gedel, e foi também deputado, ser libertado. Isso depois de Rodrigo Rocha Loures ser libertado. Aí nós ficamos nos perguntando, e o Vacari, que foi inocentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por que ainda continua preso? Então, para nós, não tem outra avaliação que não uma forte ação política
nos julgamentos que se fazem em relação ao PT, mas principalmente em relação ao presidente Lula. Isso fica claro, principalmente agora depois dessa decisão do juiz Sérgio Moro. E isso num ambiente político extremamente perverso para a sociedade brasileira, para o Brasil, que nós estamos vendo que piora e deteriora a cada dia. Quer dizer, quem assumiu o poder nesse país, que prometeu entregar um país melhor aos brasileiros, que prometeu consertar o Brasil, que dizia que era só tirar o PT, tirar a Dilma, que isso ia melhorar, o que nós estamos vendo é absolutamente o contrário. Hoje a manchete nos jornais que o governo vai aumentar imposto, vai aumentar imposto sobre combustível. Não é nenhuma fala sobre aumentar imposto para aqueles que ganham mais, sobre o andar de cima da sociedade, mas vai aumentar o PIS/COFINS sobre o combustível, que, aliás, era o discurso que eles se colocaram no governo, que não iam fazer. Um governo que não conseguiu negociar o refis, um refis de 13 bilhões, e que os deputados deram desconto de até 90%, e vai virar em 400 milhões. Para quem essa gente está governando? Em nome do quê? Então, nós nos perguntamos sobre isso. Eu tive agora no Foro de São Paulo, na Nicarágua, e não tinham só os partidos de esquerda da América Latina, América Central, América Latina. Nós estávamos com representação de partidos de esquerda, de movimento de esquerda, de quase todo mundo, principalmente da Europa. E, assim, a visão que as pessoas estão tendo do Brasil é uma visão muito ruim. E estão dizendo para nós que não são só os partidos de esquerda. Aliás, ontem o jornal alemão publicou uma matéria questionando a sentença do juiz Sérgio Moro, porque prescindia de provas. Então, o Brasil está com uma imagem fora muito ruim. Primeiro, por ter um posicionamento jurídico, judicial, como está tendo, que é politizado, e é essa a leitura que as pessoas estão fazendo, de perseguição ao presidente Lula. E, segundo, que isso tudo que deu motivo, a um golpe que teve, na realidade, a questão da pedalada fiscal, do decreto em relação à presidenta Dilma como desculpas, está revertendo as conquistas que o Brasil teve. As pessoas nos perguntam por que o Brasil está com fome de novo, por que as políticas sociais do Brasil estão retrocedendo, o que está acontecendo com o país. Então, é muito ruim, no meio disso tudo, um atentado à nossa democracia. Então, até antes do pessoal falar juridicamente aqui, que a gente quer fazer algumas perguntas para esclarecer, tem muita gente nossa perguntando o que significou isso, o que significa para o processo, é dizer isso. É que nós voltamos a avaliar que é uma situação de ação política, inclusive do judiciário brasileiro, porque os pesos e as medidas são absolutamente diferenciados em relação a quem está sendo julgado e em relação às decisões, inclusive, de soltura, como eu falei há pouco, do Vacari, e de você continuar com ele preso, mesmo sendo absolvido, e assessores do Temer continuarem serem liberados. Então, acho que para nós isso é muito, muito ruim. O Cristiano está descendo, gente? Porque ele já chegou, subiu. Acho que era importante ele vir, porque eu acho que essa parte de esclarecimento... também agradecer aqui o Padilha, nosso ex-ministro da Saúde, que está aqui, que já está indo chamar o doutor Cristiano. Queria agradecer ao jornalista Luiz Nassif, que nos acompanha também aqui nesse bate-papo e tem sempre oportunizado um espaço grande para esse debate. Estamos aguardando o doutor Cristiano. Está descendo pela escada. Por isso a gente está descendo pela escada. Demora. Mas, na realidade, ele estava chegando de Brasília aproveitar também. E chamar todo mundo para as mobilizações de hoje. O presidente Lula vai sair daqui a pouco, 17 horas, na Avenida Paulista, mas em todo o Brasil estão existindo mobilizações pelo Fora Temer, pelas diretas, e mobilizações em defesa do presidente Lula. É fundamental que a gente vá para as ruas com força no dia de hoje. Eu queria até aqui, o pessoal me passou, gente, agora, os lugares nos outros estados que estão acontecendo as mobilizações. Deixa eu achar aqui que eu vou passando para vocês, o pessoal saber aonde tem. Então, em São Paulo é a partir das 17 no MASP, em Salvador, na Bahia, começou às 15 horas no Campo Grande, no Distrito Federal é na Praça dos Três Poderes às 17, em Fortaleza, Ceará, às 16 horas na Praça da Bandeira. Aliás, nós tivemos uma situação hoje muito ruim no Ceará,
O pessoal estava numa reunião na sede, o doutor Cristiano chegou a pedir para sentar aqui, vamos arrumar a cadeira. O pessoal estava na sede da CUT do Ceará, fazendo a organização, falando sobre o ato que vai ter hoje. A sede foi invadida com pessoas atirando. Como vai, doutor Cristiano? Tudo bem? Vamos sentar. Atirando, depredaram a sede, uma coisa muito ruim. No Rio de Janeiro, já começou, 16 horas na Ceilândia, Porto Alegre, Cinelândia, BR, na Cinelândia, em Porto Alegre, às 17h30, na Esquina Democrática, em Recife, Pernambuco, no Parque 13 de Maio, foi de manhã, em BH, às 17 horas, na Praça Afonso Arinos, às 17 horas, na Afonso Arinos, em João Pessoa, às 14 horas, no ponto dos R$100. Tem muita gente reclamando aqui da transmissão, viu? Que está ruim. Tem como a gente melhorar isso? Aumentar o som dos cachorros lá no fundo. Então tem que ver isso, gente. Nós vamos tentar aqui. Bom, vamos começar aqui. A gente recebeu o doutor Cristiano, também a Valesca. Agradeço a presença deles aqui. A ideia aqui não é uma coletiva propriamente dita, mas uma conversa, principalmente com o pessoal da internet, que tem perguntado muito para a gente sobre essas duas últimas decisões do Sérgio Moro, que eu acho que são muito impactantes aí, para o presidente Lula, mas para o processo como um todo. E nós temos jornalistas de vários veículos de comunicação e que, no final, nós vamos abrir aqui também para o pessoal fazer interação, perguntar, tirar dúvidas. E eu queria, doutor Cristiano, se o senhor pudesse começar, assim, falando para a gente rapidamente, mas de forma muito clara, o que significou a decisão do juiz Sérgio Moro em relação aos embargos de declaração? Porque eu acho que isso tem um impacto grande no que foi a decisão dele no processo daqui para frente, né? Porque o que nos chega é que teve um abandono em relação à denúncia feita por Danton Dallagnol. E a outra coisa sobre esse sequestro de bens, principalmente por ele ser separado da sentença. Né? Se isso é normal, se faz isso, qual é o impacto que isso tem e por que só agora, né, o juiz Sérgio Moro decidiu fazer isso, já que tinha um pedido do Ministério Público desde, se eu não me engano, outubro de 2016, exatamente, outubro de 2016, e porque ele divulgou isso pela imprensa. Nós fizemos uma coletiva aqui, o senhor participou, o presidente Lula falou, nós não sabíamos dessa decisão, mas ele condenou, falou, e vocês souberam pela imprensa, e ele não falou no momento que deveria falar. Né? Então, é um pouco essa a dúvida que o pessoal tem, e quais são os argumentos aí que a gente tem para se contrapor a essas decisões. Muito obrigada pela sua participação. Alô? Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar a senadora Gleice Rossmann, senadora Lindbergh Farias, deputado Paulo Teixeira, o Márcio, a Valesca aqui também, e dizer que esta é uma boa oportunidade para que a defesa do ex-presidente Lula possa fazer alguns esclarecimentos a respeito dos últimos fatos relativos a essa ação penal que tramita em Curitiba. Como já disse a senadora Gleice, nós fomos ontem surpreendidos pela existência de uma decisão que determina o bloqueio de bens e valores do ex-presidente Lula em uma ação cautelar que foi proposta pelo Ministério Público Federal em outubro de 2016 e que ficou em regime de sigilo absoluto, inclusive em relação a nós, advogados. Então, nós não sabíamos que havia esse pedido, foi proferida uma decisão mais de 9 meses depois da propositura dessa ação cautelar, determinando esse bloqueio dos bens e valores do ex-presidente Lula. Eu registro aqui de primeira mão que nós estamos, nesse momento, protocolando um mandado de segurança perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que impugna essa decisão, porque nós entendemos que ela é manifestamente ilegal. Por que é que ela é ilegal?
A decisão que determinou o bloqueio desses bens diz que esse bloqueio seria necessário para assegurar um futuro cumprimento de uma condenação de reparação de dano mínimo em favor da Petrobras. Pois bem, como foi dito também pela senadora Gleisi aqui há pouco, na decisão que foi proferida nesta semana em relação aos embargos de declaração que nós apresentamos, o próprio juízo reconheceu que nenhum valor proveniente da Petrobras foi usado em benefício do ex-presidente Lula. Isso consta expressamente da decisão. O juiz reconheceu aquilo que nós sempre dissemos desde o início do processo. Não há qualquer relação entre valores da Petrobras e o ex-presidente Lula. Isso foi expressamente reconhecido na decisão proferida nesta semana. Pois bem, se não há relação de valores de contratos da Petrobras com o ex-presidente Lula, é evidente que nenhuma decisão poderia bloquear os bens do ex-presidente Lula para assegurar um futuro cumprimento de uma reparação de dano mínimo. Esse é o primeiro aspecto que deve ser ressaltado. O segundo aspecto, só é possível se conceder uma medida cautelar para bloqueio de bens se houver prova concreta de que está ocorrendo dilapidação patrimonial. Ou seja, que a pessoa está dispondo dos seus bens e não poderá, no futuro, fazer frente a uma hipotética condenação. É evidente que esse não é o caso. Tanto é que o Ministério Público, quando fez o pedido há 9 meses atrás, não apresentou qualquer elemento. O Ministério Público fez uma afirmação. Disse que certamente haveria a dilapidação de patrimônio. Ora, cogitar é muito diferente de provar. Então, mais uma vez, o Ministério Público fez um pedido contra o ex-presidente Lula, não com base em fatos e provas, mas sim com base numa cogitação. E fez um pedido há 9 meses, que agora foi acolhido, sem que houvesse qualquer atualidade, inclusive, em relação ao pedido que foi formulado. Então, esta situação, primeiro, falta de qualquer demonstração de que há valores da Petrobras que foram usados para beneficiar o ex-presidente Lula. Isso não há, porque a própria sentença complementada nesta semana reconhece isso expressamente. Associado ao fato de que, 2, não há nenhuma prova de dilapidação patrimonial. E 3, há um outro ponto também que nós estamos abordando hoje. O Ministério Público não pode agir em nome da Petrobras. Isso está previsto em lei, inclusive, é o artigo 142 do Código de Processo Penal. Se esta hipotética reparação civil, que só existirá se houver uma decisão final reconhecendo esta necessidade de reparação. Hoje não há, hoje há uma decisão de primeira instância, uma decisão sujeita a recursos dirigidos às instâncias superiores, e que ainda serão interpostos. Então, portanto, nós estamos longe de ter uma decisão definitiva. Esse quadro todo mostra que o Ministério Público sequer poderia estar fazendo um pedido para resguardar direitos da Petrobras. Isto decorre de norma expressa. Então, só para resumir, o pedido hoje que nós fizemos, que nós protocolamos, impugna a decisão que ontem determinou o bloqueio de bens e valores do ex-presidente Lula por 3 fundamentos. Primeiro, ilegitimidade do Ministério Público para fazer o pedido. Segundo, porque não há nenhuma demonstração de que existe conduta do ex-presidente Lula para dilapidar patrimônio. E terceiro, porque os fundamentos que foram apresentados ontem pelo juiz para determinar esta medida não são aplicáveis, não são compatíveis com a natureza
da medida que foi determinada. Então, esses fundamentos foram hoje apresentados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidirá, inclusive, o pedido de liminar que foi feito nesta ação. Um outro ponto que eu também gostaria de destacar é que a decisão dos embargos de declaração, de um lado, como eu já disse aqui, afastou qualquer relação de valores provenientes de contratos firmados entre a Petrobras e a OAS com o ex-presidente Lula. Isso está claro na decisão. Segundo, afastou a propriedade daquele apartamento triplex que foi tão afirmado, tão usado para fazer esta acusação contra o ex-presidente Lula. Então, aquilo que o Ministério Público disse no dia 16 de setembro de 2016, ao apresentar a denúncia, que se baseava na Petrobras e no triplex, tudo isso ruiu. E ruiu a partir de uma decisão do próprio juiz Sérgio Moro. Então, o que restou hoje naquela ação é incompatível com a acusação que foi feita. E 2, é algo que foi criado, mais uma vez, nesta decisão, para justificar uma condenação que, além de não ter prova de culpa do ex-presidente Lula, é uma condenação que desprezou a prova da inocência que nós fizemos. Então, esse é o quadro atual da causa, é um quadro que nós entendemos que será revertido, porque a prova da inocência, como eu disse, não pode ser desconsiderada pelas instâncias superiores. Nós acreditamos que, de um lado, é preciso fazer um olhar crítico a tudo o que aconteceu no passado, desde aquelas medidas que antecederam a ação penal, que foram medidas ilegais, que envolveram a condução coercitiva do ex-presidente Lula, que envolveu a divulgação de conversas privadas do ex-presidente Lula, que envolveu a quebra do sigilo telefônico nossa, dos advogados, dentre outras ilegalidades. Depois, esses atos foram sucedidos por uma denúncia feita com a ajuda do PowerPoint em rede nacional, algo que é inédito e que apenas indicava que estava começando ali uma ação penal de natureza absolutamente midiática e que culminou numa sentença condenatória depois de diversos atos praticados com violação à lei e que, eu reforço, reconheceu, impôs uma condenação sem que houvesse prova da culpa e desprezando a prova da inocência. Nós temos esse olhar crítico para o passado e, ao mesmo tempo, temos aqui que renovar a confiança de que os nossos fundamentos, as provas que nós fizemos de inocência, serão analisadas pelas instâncias superiores com um olhar isento e que deverá reconhecer a inocência do ex-presidente Lula. Então, eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer e fico à disposição para qualquer dúvida. Está funcionando? Agora sim. Eu acho que o objetivo aqui é fazer um bate-papo para as pessoas entenderem melhor. Eu estou convencido que o bloqueio de bens foi uma retaliação, porque a sentença é muito frágil. Eu acho que já tem 100 advogados que estão dispostos a escrever um livro desmontando ponto a ponto a sentença. E acho que internacionalmente isso não se sustenta. Agora, a minha pergunta é sobre a resposta do juiz Sérgio Moro em relação aos embargos de declaração. Porque, veja bem, corrupção, ele tem que falar do triplex, que eles não provaram, mas o Deltan Dallagnol diz o seguinte: houve corrupção envolvendo 3 contratos que envolviam a OAS com a Petrobras. E daí saiu dinheiro para o triplex. O que diz o juiz Sérgio Moro? Que isso não é verdade. Eu quero fazer uma pergunta. Isso pode, Arnaldo? Isso pode, Cristiano?
Porque os advogados que eu falei hoje, todos diziam o seguinte: não, o juiz está preso à denúncia. Ele só pode tomar decisão em cima da do Moro. Esse juízo jamais afirmou na sentença ou em algum lugar que os valores obtidos pela consultora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente. Então, o próprio Moro desconstitui um ponto que é um ponto central. Então, em cima disso, ele tem que ter absolvido o presidente Lula. Ele não pode inventar um outro motivo. Então, a estranheza no mundo jurídico é a fragilidade dessa resposta. Ele está preso à denúncia. Ele tem que dar sentença em cima disso. Então, é isso que eu queria perguntar ao senhor Cristiano Zanin. Isso pode? O Moro podia ter condenado por fatos que não estão na denúncia? Eu penso que o senador Lindbergh tem toda a razão ao expor essa situação, porque, de fato, existe uma incompatibilidade entre aquilo que restou da ação e aquilo que foi proposto pelo Ministério Público. De fato, a denúncia do Ministério Público, como já foi dito, é que 3 contratos teriam gerado vantagens indevidas e essas vantagens indevidas teriam sido utilizadas para a compra de um apartamento triplex no Guarujá, que teria sido transferido ao ex-presidente Lula. Então, essa é a acusação. Agora, esta acusação foi desmontada pelo próprio juiz, ao reconhecer, primeiro, que não há nenhum recurso da Petrobras que tenha beneficiado o ex-presidente Lula, como consta no trecho que você leu há pouco. E segundo, ao dizer que, efetivamente, o ex-presidente Lula não é proprietário desse apartamento. Então, se esses fatos foram tidos por verdadeiros, reconhecendo aquilo que nós sempre afirmamos, somente um resultado era possível, que era a absolvição. No entanto, foi criada uma nova acusação nessa decisão. Diz aqui que a nova acusação, que não é a acusação do Ministério Público, que para a condenação bastaria o fato de ter havido uma negociação do valor do apartamento com um imaginário caixa de propinas. Esta acusação não é a acusação do Ministério Público, foi criada nesta decisão. E, portanto, não há correlação entre a fundamentação da sentença condenatória com a acusação que foi feita. E isso, efetivamente, não pode. Esta decisão, ao sair da acusação, gera uma decisão nula. E é isso que nós vamos também questionar no recurso que será interposto. Alô? Bom, eu primeiro quero parabenizar essa advocacia tão aguerrida, combativa e competente do Dr. Cristiano Zanin, da doutora Valesca Martins e do Dr. Batóquio. Eu queria apontar e dialogar com você, Cristiano, sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é da violência. Isso é, a gente sempre disse que ninguém está acima da lei, mas não pode ter um juízo fora da Constituição. Então, o que fizeram com o presidente Lula? A condução coercitiva ilegal, o vazamento ilegal de gravação ilegal, a sentença sem prova e agora essa constrição de bens. O próprio advogado falou que a cautelar tem 9 meses. Em 9 meses não houve dilapidação de patrimônio. Então não tem sentido a sentença cautelar. Qual que é o objetivo? É asfixiar o presidente da República. Asfixiá-lo como pessoa física, impedi-lo, nesse caso, de se movimentar, de sobrevivência. Segundo aspecto que eu queria pedir para o Dr. Zanin falar é, não havendo nexo dos recursos com a Petrobras, o juízo é incompetente. Por quê? Porque esse imóvel fica no Guarujá.
a Justiça Federal competente deveria ser a Justiça Federal de São Paulo, não tendo... Qual é a ação que dá competência ao Sérgio Moro? É a ação da Petrobras. Então, não havendo nexo, ele não seria um juízo incompetente. Portanto, e por último, eu queria falar sobre essa correlação que você fez entre a acusação e a sentença. Quer dizer, a acusação, todos lembram, era o PowerPoint do Deltan Dallagnol. Aquele PowerPoint que o mundo inteiro confluía para o presidente Lula. E a sentença fala de um apartamento que não é dele. Portanto, a montanha pariu um rato. Tá certo? Então, essa correlação é fundamental. Quer dizer, nenhum aspecto da acusação foi aceito. Não é? Quer dizer, toda essa guerra jurídica que vocês trouxeram tão bem, essa teoria do lawfare. Então, gostaria que você comentasse esses três aspectos. Da cautelar sem necessidade, sem urgência. O segundo, do juízo incompetente, porque não tem relação com a Petrobras, portanto, não tem que ser ele. E, por último, essa correlação da acusação com a defesa, com a sentença. Pode um juiz condenar por algo que não está na acusação? É função do juiz acusar, investigar? Então, essas três questões que eu queria te perguntar, Cristiano. Primeiro, agradecer ao deputado Paulo Teixeira pela gentileza, e eu atribuo as palavras à costumeira gentileza. E o primeiro ponto, eu vou começar da competência, se você me permite, Paulo, porque, de fato, um dos primeiros pontos que nós exploramos nesse caso era a manifesta incompetência de um juiz de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, para julgar uma ação que tratava de um apartamento no Guarujá. E o que se dizia para rebater os nossos argumentos? Que não era por o fato de estar no Guarujá, não impedia a ação de tramitar em Curitiba, porque o apartamento estaria vinculado a recursos provenientes de 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Essa era a justificativa dada o tempo todo para manter a competência da Justiça Federal de Curitiba. No entanto, como o senador Lindbergh leu há pouco, a própria decisão proferida nesta semana o juiz diz que não há recursos da Petrobras que tenham vinculação com o caso, que tenham vinculação com o apartamento do Guarujá. Portanto, essa justificativa dada, que nós sempre contestamos, ela não mais subsiste. Aliás, ela nunca existiu. Ela foi colocada ali artificialmente para gerar uma competência que claramente não era da Justiça Federal de Curitiba. E vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no inquérito 4.130, que a competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba só se dá se houver um vínculo extremamente forte entre a acusação e ilegalidades praticadas no âmbito da Petrobras. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, se nós aplicarmos a este caso, que tem o reconhecimento do próprio juiz que inexiste vinculação com a Petrobras, a competência jamais existiu. O segundo ponto, em relação à cautelar. Efetivamente, se a cautelar foi requerida há 9 meses atrás, e se ela ficou guardada lá no gabinete do juiz, sem o conhecimento dos advogados ou de outras partes interessadas, se nada ocorreu nesses 9 meses, é evidente que aquela cogitação para o pedido cautelar, que foi, segundo o Ministério Público, a possibilidade, vejam, a possibilidade
de uma dilapidação patrimonial, ela não ocorreu e o pedido só poderia ter sido rejeitado, jamais acolhido, como aconteceu. Então, não era caso da cautelar. Eu tenho realmente uma expectativa muito grande de que os fundamentos que nós apresentamos hoje nesse mandado de segurança que foi protocolado possa levar a uma reversão dessa decisão nas instâncias superiores, inclusive para que o presidente Lula possa assegurar sua própria subsistência, porque quando houve o bloqueio total dos seus recursos financeiros, ele efetivamente hoje não tem a disponibilidade de qualquer valor, até mesmo para a sua manutenção e a manutenção da sua família. Então, me parece que a medida, além de ilegal, é uma medida extremamente grave por impor a uma pessoa que goza da presunção de inocência, porque essa presunção constitucional somente pode ser superada quando e se, por hipótese, houvesse uma decisão condenatória definitiva. E, nesse caso, nós temos uma decisão de primeiro grau, sujeita a recurso. Então, efetivamente, todo o cenário que foi aqui por mim apresentado e reforçado nas falas do senador Lindbergh e na fala do deputado Paulo Teixeira e da senadora Gleisi, mostram que não havia efetivamente uma situação que pudesse ensejar o deferimento dessa medida cautelar. E o terceiro ponto, que são aquelas ilegalidades cometidas inicialmente, que maculam o processo. É evidente que uma pessoa que está sendo investigada, ela não é objeto da investigação, ela é alguém que tem resguardados os seus direitos e as suas garantias fundamentais. É o sujeito de direito, não é o objeto de uma investigação. Então, portanto, quando você tem uma ação que foi precedida de tantos atos ilegais, que foram chancelados judicialmente, essa ação fica maculada por essas ilegalidades, por essas arbitrariedades, que se revelam também presentes na própria sentença, que dedicou 104 parágrafos para justificar, ou tentar justificar, ilegalidades que foram por nós apontadas ao longo de todo o processo. Então, não sei se eu respondi ao deputado Paulo os 3 pontos. A Valesca tem um acréscimo. Que, na verdade, bem lembrado pelo deputado Paulo Teixeira, que a tática que lawfare é exatamente isso, é a má utilização da violência das leis para a demonização de um inimigo eleito político. Então, quando nós falamos de violência, é exatamente nesse sentido, porque a lei ela pode tirar a sua reputação, sua liberdade, seus bens, em alguns países, inclusive sua vida. Então, ela é violenta quando mal utilizada. E uma das táticas de lawfare é exatamente o esgotamento dos recursos financeiros. Então, aqui se verifica mais uma vez, mais uma confirmação do lawfare contra o ex-presidente Lula. Queria falar, doutor Zanin, hoje eu estava pela manhã num bairro de periferia aqui da Grande São Paulo, numa cidade chamada Santa Isabel, e um senhor aposentado estava comentando esse bloqueio de bens, né? Dizendo que isso parece uma vingança contra o presidente Lula, né? Uma vingança como foi assim a condenação de Tiradentes, que além de enforcar, esquartejar, ainda salgaram a terra, né? Então não pode sobrar nada. Então isso é uma preocupação de muita gente do povo sobre essa condenação, né? E as pessoas têm uma esperança muito grande de que Lula possa ser candidato novamente a presidente da República e possa mudar o rumo do país, que esse rumo que nós estamos aí em direção ao caos geral, a
desemprego, uma situação de perda de direitos, e a maioria da população quer que isso pare, né, e enxerga no presidente Lula essa esperança. Então, as pessoas estão preocupadas, e acho que o senhor podia, talvez, nos esclarecer sobre as consequências dessa condenação para uma possibilidade do presidente Lula ser novamente candidato a presidente da República. Agradecer ao deputado Zaratini. É uma questão muito importante. Primeiro, deputado Zaratini, eu queria lembrar que existem estudos que mostram a chamada prática do direito penal do inimigo, que é quando o acusado, ao invés de ser tratado, como eu disse aqui, como sujeito de direitos e de garantias, ele passa a ser tratado de uma forma absolutamente incompatível com a presunção de inocência e outras garantias que lhe são devidas. Isso é estudado, um dos autores mais renomados sobre o tema é o jurista argentino Zaffaroni, que, inclusive, teve a oportunidade já de escrever alguns artigos em relação a esta ação penal que tratava do chamado triplex, reconhecendo a prática desse direito penal do inimigo e a prática de diversas violações contra direitos e garantias do ex-presidente Lula. Agora, esta sentença que foi proferida na semana passada e foi integrada nesta semana pela decisão dos embargos de declaração, a despeito de ter condenado o ex-presidente Lula, é uma decisão de primeiro grau que comporta recursos às instâncias superiores que serão devidamente interpostos e, portanto, não se pode cogitar de qualquer perda dos direitos políticos do ex-presidente Lula ou de qualquer impedimento para que ele possa exercer a atividade política. Nós, como eu disse aqui, a despeito do olhar crítico que fazemos em relação ao passado e a tudo o que aconteceu até a prolação dessa sentença, nós temos também que fazer agora uma análise para o futuro com a expectativa de que essa sentença condenatória será revertida. E revertida por uma razão muito simples, pela prova da inocência que existe no processo. Nós temos essa expectativa de que o tribunal, quando jogar um olhar isento e imparcial nestas provas de inocência que foram colhidas, irá reverter essa decisão, reconhecer a inocência do ex-presidente Lula. E, portanto, isto, enfim, acabaria confirmando a possibilidade, se ele entender, enfim, que possa se candidatar nas eleições de 2018. Padilha, você quer falar? Porque a gente está aqui, gente, na mesa, com os nossos líderes no Senado e na Câmara, senador Lindbergh, deputado Zaratini, também nosso ex-ministro da Saúde, o Padilha, que é vice-presidente do PT, o Paulo Teixeira também, que é vice do PT, estava o Márcio Macedo aqui, está lá, a mesa é pequena, para tirar dúvidas, porque a militância, o pessoal nos pergunta muito, né? Então é importante essa interação para que a gente explique. Eu acho que está ficando bem explicado. Agora, muita gente reclamando aqui do problema de transmissão. Aí está bem? Não, pessoal, eu sinto. Então, mas aqui está dizendo. Vou passar aqui para o Padilha também para fazer uma fala e uma pergunta, e depois nós vamos abrir aqui para o pessoal da imprensa que nos acompanha. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aí pela internet, presidenta Gleice, nossos colegas da direção nacional do PT, a imprensa. Primeiro, para a nossa militância que nos acompanha, fala da tristeza no dia de hoje da perda do Marco Aurélio Garcia. Eu estava junto com o presidente Lula quando recebemos a notícia e a gente
percebe, realmente foi um baque em todos nós que estávamos lá. Conversamos com o Leon, que é colega médico, meu amigo, filho do Marco Aurélio, né? Eu acho que para todos nós, repetir aqui o que o Leon falou, né? Para todos nós é um chamado, né? Um chamado de resistência, de militância e fazer valer o que o Marco Aurélio sempre pensou no país, o papel que ele teve junto com o Celso Amorim e o próprio presidente Lula, os principais articuladores da política externa no país, algo que a gente tem muito orgulho, né? E para o nosso advogado, Christian, queria fazer uma pergunta, Christian, porque isso ficou explícito na nota que foi feita de resposta pela defesa do presidente Lula, mas muita gente já me perguntou, tanto ontem, depois que saiu a nota, o pessoal que pergunta pelo Face, quem está nos acompanhando agora, e hoje de manhã também, aliás, né, hoje teve uma entrevista do presidente Lula, os jornalistas também perguntaram isso, porque para todos nós é um episódio absolutamente absurdo que só reforçam, né, a postura seletiva que está tendo o juiz que conduz todo esse processo. É verdade que antes da defesa e do presidente Lula ter sido informado, recebida a sentença, comunicado sobre o confisco dos bens, vocês souberam de novo pela imprensa isso? Ou seja, não os trabalhadores da imprensa que estão aqui, mas a imprensa soube antes do que o presidente Lula, do que seus filhos, do que o seu advogado sobre o confisco dos bens, é isso? Comentar o ex-ministro Padilha. Foi exatamente isso. Nós soubemos desta decisão pela imprensa, porque, como eu disse anteriormente, o pedido feito há 9 meses atrás ficou sob sigilo e nós não tínhamos acesso ao pedido. E quando a decisão saiu, ela também ficou sob sigilo por expressa determinação do juiz, até que nós tivemos conhecimento pela imprensa. E somente depois é que foi possível ler a íntegra da decisão e ainda ter acesso ao próprio pedido que havia sido formulado lá em outubro de 2016. Então, realmente foi uma situação que, ao nosso ver, é mais uma situação que acaba prejudicando o trabalho da defesa, porque a defesa tem que ter acesso aos elementos do processo para poder debater aquilo que existe no processo e confrontar os argumentos da parte contrária. Quando você tem só uma parte falando no processo, você não tem um processo, efetivamente. Você tem um monólogo que gera decisões desprovidas de legitimidade. Então, tudo isso está sendo levado à instância superior, esse cenário de sigilo associado à decretação de uma medida cautelar sem amparo legal, e nós temos a expectativa que tudo isso seja considerado pelas instâncias superiores. Agora, há um dado importante também que precisa ser colocado, aproveito aqui as palavras do Padilha, do ex-ministro Padilha, sobre seletividade, porque diz a decisão proferida ontem que a medida seria necessária para resguardar um futuro e eventual dano a ser reparado. No entanto, a própria sentença condenatória disse que não era apenas o ex-presidente Lula que teria que reparar esse suposto dano, mas sim outras pessoas que também receberam ali uma decisão condenatória. Por que é que só houve pedido de bloqueio de bens do ex-presidente Lula? Então, essa é uma questão que definitivamente me parece encaminhar para essa linha da seletividade. Obrigado, Cristiano. Nós vamos abrir
para as perguntas para o pessoal que está aqui, só queria dizer o seguinte, a gente recebeu algumas perguntas e também comentários aqui na internet, e um deles diz assim, ó, por favor, não abandone a defesa do presidente Lula, que nós pagaremos. Eu quero aproveitar e falar isso, dizer para vocês que tem muita gente se manifestando nesse sentido, preocupados muito com o presidente Lula, com a situação e querendo ajudar, fazer vaquinha, depositar em conta. A gente até fez um Twitter hoje dizendo que não tem ninguém autorizado a fazer isso, o PT não está autorizando, se as pessoas estiverem fazendo são por sua conta e nós não temos como fiscalizar, então nós pedimos que não faça. E nós estamos estudando uma forma aqui, se é possível ou não, se vamos fazer ou não, uma campanha para ajudar o presidente nesse sentido. Mas, por enquanto, não tem nada, viu, gente? Então, por favor, não entrem nessa de contribuir. Se alguém pedir, colocar alguma conta, não é oficial, não é do PT. E uma coisa só, eu vou passar para o pessoal, mas daí nas suas respostas, se puder contemplar, que o pessoal pergunta muito, se tem alguma coisa a ser feita em razão aos abusos que são cometidos por um juiz, e, em particular, os que estão sendo cometidos pelo juiz Sérgio Moro, né? Aí, Fábio, eu queria passar para você, para ver quem que quer falar. Só fala no microfone, porque o pessoal... Nesse aqui, para sair na internet. Pessoal, boa tarde. Queria só que vocês se identificassem antes da pergunta, dirigissem a pergunta, nome, veículo, e a gente pode começar agora. O Otávio está levando o microfone, Roxo. Sérgio Roxo, do Globo. Deputado Zaratini, queria perguntar para o senhor também, se puder. Queria perguntar para a senadora Gleisi e para o deputado Carlos Zaratini qual é a orientação para a bancada no dia 2, quando foi convocada a sessão que vai votar a denúncia do ex-presidente, denúncia contra o presidente Michel Temer. Se a orientação é para a bancada comparecer, registrar presença ou não comparecer. Olha, nós queríamos dizer o seguinte, que em princípio nós vamos registrar presença e vamos votar. Essa é a posição da bancada. No entanto, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, adotou um procedimento que não foi o que nós tínhamos combinado com ele na quinta-feira passada, que teria um tempo de debate, um tempo para os líderes e um tempo, inclusive, para acusação. Porque da forma como ele fez, não vai ter acusação, vai ter só defesa, porque vai ter o voto do vencedor na CCJ, que é pela defesa, o advogado do Temer, né? E depois abre para 4 falas que pode ser encerrado o debate. Então, nós vamos retomar essa discussão com o Rodrigo Maia para ver se esse procedimento muda. Nós achamos fundamental ter um debate para a população brasileira saber o que de fato aconteceu, quais são as opiniões dos deputados, e que essa votação se dê à noite, no período aí das 6, 7 horas até as 10, 11 horas da noite, com a possibilidade de todo o povo brasileiro saber a posição dos seus representantes parlamentares. E a orientação é para autorizar a denúncia, né? Evidentemente. Oi. Eu sou Sabrina Pires, da TV Gazeta, e eu gostaria de perguntar para o doutor Carlos o seguinte, são 2 questões. Uma para o senhor comentar, que inclusive está na sentença do Moro, nessa última, que ele fala que no caso de lavagem de dinheiro, mera aparência não importa, né? E ele diz o seguinte, que a realidade dos fatos é mais importante do que a mera aparência. E eu gostaria também que o senhor comentasse da sugestão do juiz Sérgio Moro, de se vocês vão aceitar que o interrogatório seja via internet, videoconferência. Com relação a essa afirmação de que a aparência não importa, quer dizer, ao nosso ver, o que importa é a prova. Então, quando se diz que o ex-presidente Lula não é o proprietário do apartamento, isso é ponto, inclusive, objeto de concordância agora do próprio juiz. Quando você constata que o ex-presidente Lula jamais teve a posse e jamais usou aquele apartamento, isso significa dizer que ele não é proprietário nem de direito e nem de fato do imóvel.
Veja que algumas testemunhas que foram citadas na sentença, ao contrário do que foi dito na sentença, elas afastam qualquer propriedade e posse do imóvel. Então, vamos pegar uma engenheira da OAS, que é citada na sentença. Eu perguntei a ela várias vezes, o ex-presidente Lula teve a posse desse imóvel? Ela diz, não, nunca foi usado. Teve as chaves? Não. As chaves sempre ficaram com a OAS. Eu perguntei quantas vezes a senhora viu o ex-presidente Lula no prédio, lembrando que ela esteve lá mais de 200 vezes. Ela disse, nenhuma. Então, esse cenário, essa prova, só permite a conclusão que o ex-presidente Lula não é nem o proprietário de direito e nem de fato desse imóvel. Portanto, a acusação feita não foi comprovada. É isso que deveria ter sido reconhecido. Qualquer outra alternativa à acusação feita não pode prevalecer, inclusive gera uma decisão nula. A questão da videoconferência, nós ainda vamos analisar. É uma decisão que saiu hoje, agora, no início da tarde, e eu não tive ainda a oportunidade de fazer uma análise mais criteriosa da decisão. Aqui. Eu não sou advogado, mas deixa eu falar uma coisa sobre essa lavagem de dinheiro aí. Esse é um caso absurdo. Porque, veja bem, eles dizem o seguinte, que não há prova de que o Lula é o proprietário do apartamento, então tem ocultação, e aí é lavagem de dinheiro. Ou seja, a ausência de provas virou prova. Aqui. E a pergunta, só me permita a complementação, qual foi o benefício financeiro auferido pelo presidente Lula? Essa pergunta que ficou sem resposta. Ficou sem resposta porque a resposta é negativa. Jamais houve benefício. Então, se ele não recebeu a propriedade, se ele jamais usou o apartamento, não tem benefício econômico. E se não tem benefício econômico, você não pode cogitar nem de ato de corrupção e nem de lavagem de dinheiro. Eu gostaria de fazer, Daniel Lian, aqui da Rádio Jovem Pan, gostaria de fazer duas perguntas, uma para o doutor Zanin e outra para a senadora Gleisi. Em relação a essa nova questão do processo, esse bloqueio, o senhor acredita que isso resvala no julgamento de segunda instância, de alguma forma? E para a senadora, eu gostaria de saber se existe algum plano B para o PT, caso haja a ratificação da condenação na segunda instância do presidente da República antes das eleições presidenciais, e se a senhora pode ser um nome também colocado aí para essa disputa, se surge como um nome. Bom, quer começar? Não, primeiro, a gente já falou isso várias vezes, não tem plano B. O presidente Lula é nosso plano A, B e C. Nós entendemos que essa condenação é eminentemente política, até pelo que está se expondo aqui, a fragilidade jurídica que ela tem. Então, nós vamos recorrer em todas as instâncias e vamos denunciar isso em relação ao pleito. Nós não podemos aceitar uma eleição em que o candidato, um dos candidatos, que é o que tem maior apoio popular, é impedido de participar. Por isso a gente tem repetido que uma eleição sem Lula é fraude. Eu não sou candidata, não. Bom, com relação às instâncias superiores, como eu disse, nós temos um olhar crítico a tudo que aconteceu no passado, desde as medidas cautelares que antecederam a denúncia do PowerPoint, passando pela denúncia do PowerPoint, depois os atos de instrução que, ao nosso ver, também foram marcados por diversas ilegalidades, até a sentença que resultou num julgamento incompatível com a prova que existe no processo, a prova da inocência. Agora, daqui para diante, nós temos que ter um olhar com a expectativa de que essas ilegalidades que foram praticadas, esse resultado incompatível com a prova da inocência, que isso seja objeto de um olhar atento das instâncias superiores, que
contando com juízes qualificados, juízes imparciais, esse material, essa prova da inocência, venha a resultar na reversão desta sentença de primeiro grau para absolver o ex-presidente Lula. É assim que nós vemos e esperamos que venha a acontecer. Boa tarde. Joelmir Tavares, da Folha de São Paulo. Doutor Zanin, em relação à competência do juízo, a defesa pode ou pretende tomar alguma medida concreta, alguma providência concreta para trazer a ação para São Paulo, por exemplo? Olha, a questão da competência, será objeto também do recurso que vai impugnar a sentença. Porque a existência de um juiz competente, ela também faz parte da própria validade da decisão proferida. Então, a partir do momento que o próprio juiz rejeita aquele elemento que era sustentado para dar competência a ele, então isso significa dizer que o juízo é e sempre foi incompetente para julgar, para processar essa ação penal. E isso é um tema que será também objeto do recurso que será interposto para impugnar a sentença. Mais alguma pergunta? Tudo bem, gente? Você quer? Bom, gente, só então, pessoal que está aqui, primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer muitíssimo ao doutor Cristiano, Valesca, que vieram aqui, parabenizar o trabalho também, a disposição de esclarecer, eu acho que isso tem interesse nacional, internacional, agradecer os nossos companheiros que estão aqui, os nossos líderes, Lindbergh, Zaratini, os nossos companheiros da direção do partido, Márcio Macedo, que está aqui, também o Paulo Teixeira, o ex-ministro Padilha, e a todos vocês que nos acompanharam pela rede. Sei das dificuldades que alguns tiveram, também nós não conseguimos responder todas as perguntas ou comentários, mas agradecer a presença de vocês. Reforçar, nós agora daqui da sede do PT, nós vamos para a Avenida Paulista, acompanhar o presidente Lula, levar o nosso abraço, solidariedade. Também vamos fazer uma homenagem ao nosso companheiro Marco Aurélio Garcia, e agradecer as manifestações de apoio, de carinho da nossa militância, de força para o presidente Lula. E, novamente, dizer, nós não temos nenhuma conta de arrecadação de recursos para o presidente Lula. Se aparecer isso nas redes ou alguém pedindo, não está autorizado nem pelo Instituto Lula, nem pelo diretório do partido, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, a gente pede que não façam essas doações. Nós estamos estudando aqui, como disse o Márcio, se é possível, se nós vamos precisar, como que nós vamos fazer, e tendo depois esse estudo, a gente vai orientar e passar oficialmente para vocês. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Eu voltei para o Brasil em abril de 79. E nessa época havia uma grande efervescência no país. Não só porque a ditadura estava em declínio, um declínio muito lento, muito demorado, mas também porque havia uma grande mobilização social no país. Em outubro, o pessoal mais ligado ao Sindicato Metalúrgico São Bernardo do Campo, decidiu organizar uma reunião de uma coisa chamada Movimento Pró-PT. Foi aí que eu conheci o Lula. Mas as coisas confluíram para a reunião do FION, onde nós criamos o Partido dos Trabalhadores. Milhares de operários reunidos e reivindicando a sua presença na política brasileira, que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Houve muitos trabalhadores rurais que foram se aproximando do projeto do PT, mas, sobretudo, nas cidades, nas grandes cidades que sofriam um processo de depressão econômica e social muito forte, todos aqueles movimentos, movimento contra a carestia, movimento por moradia, movimento por transporte, uma grande parte das organizações de esquerda também se viu atraído. O Brasil é um país desigual. Essa questão era fundamental em 1980 e ela é uma questão fundamental hoje. Era necessário
que se fizesse uma aposta numa coisa nova. Nós precisamos resolver esse tema da desigualdade. Havia uma demanda de mudança no país. Você tem que começar a oferecer alternativas concretas. Não basta você dizer, nós somos socialistas, o socialismo vai resolver os problemas. Não, você tem que dizer o que é isso. E quais são os caminhos que te levam a esses objetivos maiores que você anuncia. O PT também teve a oportunidade, naquele momento, de ter algumas vitórias municipais, depois estaduais, né, nas quais nós tivemos a capacidade de ir construindo aquilo que depois se chamou o modo petista de governar. E, por outro lado, também os nossos parlamentares estavam, onde houvesse uma greve, onde houvesse um conflito, eles estavam lá. Construímos uma verdadeira academia de políticas públicas. Já na época, você tinha aquele livrinho sobre o orçamento participativo de Porto Alegre, foi traduzido em francês, em espanhol, em turco. No 5º Encontro Nacional do PT, nós começamos a formular já mais uma ideia de ganhar a presidência da República. Uma coisa é você ser uma força de oposição importante, como nós fomos. Outra coisa é você aspirar a governar o país. O caminho era um caminho eleitoral. E o caminho eleitoral tem uma aritmética. O Lula era a grande alternativa. Vínhamos de 8 anos do governo Fernando Henrique, um governo democrático, mas um governo que havia feito, com certo êxito, um experimento macroeconômico que era a estabilização da moeda, uma questão que não era pequena, não era irrelevante, mas que ao mesmo tempo não foi capaz de oferecer para o país um projeto de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil estava com a sua moeda estabilizada, ao final, inclusive, ameaçada na sua estabilidade, mas era um país muito desigual. E o país decidiu mudar naquele momento. O PT tinha uma grande possibilidade de chegar à presidência, mas ao mesmo tempo tinha obstáculos que saltar. Que houve uma campanha de terror muito forte, né, contra o Lula. Saiu a carta aos brasileiros, do ponto de vista prático teve um efeito muito bom. Haviam fatores de resistência ao PT muito grandes na sociedade brasileira. A gente nunca pode esquecer isso. As mudanças que começaram a ser feitas aqui, todas elas se fizeram sem que fosse afetado o modelo político-institucional. Nós somos um partido que faz congresso e no qual as pessoas se expressam e dizem o que tem que dizer, falam mal da direção, falam bem da direção. Então, isso revela um clima democrático dentro do partido. O 6º Congresso provavelmente vai ser o congresso mais importante dos que nós tivemos até